Fala galera, tudo beleza? Olha eu aqui em mais uma aula de Química. Agora nós vamos para a aula 4 de Química 4. Você que ainda não me conhece, eu sou o professor Marcelo, mas a galera dessas internet me conhece mais como Marcelão da Química. E nessa aula a gente vai trabalhar com estequiometria. Na última aula de estequiometria, né, ou seja, a aula 3 de Química 4, nós trabalhamos com os casos gerais, os mais básicos aí, os comparativos. E nessa aula a gente vai trabalhar com o quê? O cálculo estequiométrico envolvendo gases fora das condições normais de temperatura e pressão. E para essa aula eu preciso que você tenha passado pela aula 2 de Química 4, que foi quando eu ensinei para vocês a equação de Clapeyron, o famoso PV igual a nRT. Então a gente vai precisar usar esse tipo de conhecimento na aula de hoje. Se você puder, vai aqui embaixo e dá o seu like aí no vídeo. Vai lá rapidinho, vai lá. Enquanto eu estou falando, você vai lá dando o seu like aí para poder ajudar aí na divulgação do canal, que é fundamental o like aí para o YouTube. Show de bola? Então vamos começar aqui o seguinte. Considere que a gente tem essa equação, né, essa que representa uma reação química, e o problema na letra A diz o seguinte, olha, se essa reação consumir 440 gramas de propano, qual é o volume de CO2 formado nessa temperatura e nessa pressão? E foi dado R igual a 0,082. Então é um caso de cálculo estequiométrico onde o gás que a gente está trabalhando está fora das condições normais de temperatura e pressão. O que a gente precisa para essa questão? A gente precisa inicialmente ver se a equação está balanceada. Então se a equação não estiver balanceada, eu vou lá e faço o balanceamento, assunto que a gente discutiu na nossa primeira aula de Química 4. Então vamos lá, a gente vai começar aqui pelo carbono, né? A gente vai ter 3 aqui do lado esquerdo e do lado direito apenas 1, coloca um 3 aqui na frente, tá? Então eu estou explicando aqui rapidinho, porque essa aula já foi ministrada aqui para vocês, tá? O próximo a ser balanceado é o hidrogênio, eu vou ter 8 do lado esquerdo e do lado direito eu vou ter 2, coloco um 4 aqui na frente. E agora a gente vai para o oxigênio. Então do lado direito, aqui sai meia dúzia e aqui sai 4, então 6 com 4, 10. Dividir por 2 aqui, coloco 5, equação está balanceada. Bom, agora que a equação está balanceada, agora eu posso prosseguir com o cálculo. Então a questão está comparando duas substâncias. Se você está acompanhando o extensivo na ordem das postagens, você já saberia identificar que o nome propano remete ao C3H8. Então a gente vai estar comparando o C3H8 com o CO2, que é o dióxido de carbono. Então lembre-se que na última aula eu falei, quando você for marcar as substâncias, coloque o coeficiente estequiométrico junto da marcação, tá? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai verificar que o que a gente está trabalhando para o propano, a unidade medida vai ser massa. Então aqui eu tenho a massa e para o CO2 a gente está trabalhando com o volume. Então o que acontece, galera? Toda vez que a gente tem um gás fora das condições normais, ou seja, fora da CNTP, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que usar aquela equação de Clapeyron, né? Que é o PV igual a nRT. E aí a gente vai trabalhar, normalmente a pegada que a gente faz a gente vai procurar trabalhar com o número de mols. E aí você fala assim, ué Marcelo, mas a questão toda, ela está girando em cima do quê? Do volume. Por que você está trabalhando com o número de mols ao invés de diretamente o volume? Porque a gente vai pegar o número de mols que formaria, né, no caso, e vai jogar no PVNRT para sair o volume, tá? Então olha só como é que vai funcionar a parada. A gente pegaria na tabela periódica, então a gente, vai lá, pega uma tabela periódica e para poder descobrir qual é a massa do propano, tá? Então como eu já expliquei para vocês de onde sai a massa molar, né, tópico das últimas aulas ali, eu ia ver que na primeira linha da regra de 3, que é com base na equação, qual é a massa do propano? Então aqui vai sair o quê? 44 gramas de C3H8, tá? E essa massa de propano iria formar o quê? 3 mols de CO2, tá? Então eu estou trabalhando primeiro com o número de mols para depois eu jogar no PVNRT.
E aí o que eu vou fazer? Eu vou meter aqui embaixo 440 gramas de C3H8 e aqui X. E vou fazer o cálculo, né? O resultado dessa regra de 3 ia sair que X é igual a 30 mols de CO2. Perfeito? Então aqui eu fiz um caso de massa com o número de mols. Descobrimos que é 30 mols de CO2. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar essa informação do CO2 e vai jogar no PVNRT. Então olha só, pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes o valor de R vezes T. A pressão, a questão deu que é 0,8 atmosfera. O volume é o que a gente quer descobrir. O número de mols a gente sabe que é 30. Então pegou, botou 30 aqui. Qual é o valor do R? O R é 0,082, tá? E o T vai valer quanto? O T, lembre-se que a temperatura que a gente vai ter que jogar no cálculo é em Kelvin. Então a gente vai ter que pegar 273 e somar com 27 graus, tá? Então a gente vai ter uma quantidade de 300 Kelvin. Então 27 graus Celsius é 300 Kelvin e esse valor em Kelvin que a gente joga no cálculo. E aí a gente tem tudo armado aqui, né? Então quanto que vai dar esse cálculo? Então a resposta final, a gente chegaria que o volume é equivalente a 922,5 litros, tá? Então esse daqui vem ser o volume aí referente a 30 mols do CO2. Então orientação, o que você acabou de ver até agora esse bloco? Primeiro passo, eu preciso que você seja capaz de relembrar das aulas anteriores. Então o que acontece? Eu preciso me dar ao luxo, né? Já que a gente está aqui no YouTube, você tem aí a possibilidade de voltar nas aulas que eu já ministrei os princípios mais básicos. Então o primeiro ponto é, cara, se a algum ponto você ficou meio perdido desse tópico mais básico da matéria, é um indicativo que seria legal você tentar ver as aulas anteriores ou até mesmo tentar refazer os exercícios, tá? Outra parada. Segundo ponto que eu preciso que vocês saibam, que esse tipo de questão aqui, que eu acabei de mostrar, é quando você quer saber o volume de alguém fora das condições normais. Então, orientação do professor. Trabalha com o número de mols, que é o que eu fiz agora. Eu procurei saber o número de mols, porque através do número de mols eu joguei aqui no PV é igual a NRT, tá? E outra parada, quando a gente está com gás fora da CMTP, não tem como fugir do PV é igual a NRT, tá? Não tem como fugir, a menos que a questão te diga qual é o volume molar naquela condição que está fora aí do que a gente conhece como 22,4 litros, né? Que a gente diz que é CMTP. Então fiquem ligados aí nessa questão de utilizar a equação de Clapeyron. E aí eu tenho que tomar cuidado, porque tem gente que cai de paraquedas no vídeo. Se não for o seu caso, me desculpa aí por estar sendo repetitivo. Mas se você não viu essa aula do PVNRT, cara, é a segunda aula de Química 4. Show de bola? Então o que eu vou fazer agora? Vou sair aqui da frente, né, que vocês gostam de tirar um print. Eu vou pegar essa mesma questão e eu vou resolver de uma outra forma, tá? Muito embora eu falo que essa daqui é uma forma mais legal de se resolver, mas eu vou resolver de uma outra maneira a mesma questão para te mostrar. Ó, vai dar no mesmo resultado, ou seja, um outro caminho aí para poder agradar a gregos e troianos. Então a outra maneira vai consistir da seguinte forma. Ao invés de você primeiro descobrir o número de mols, para depois você jogar no PVNRT, que foi o que eu mostrei, você vai fazer o seguinte, olha, nessa condição, né, vamos até botar um bonequinho aqui, ó, na moral, ou quase na moral, nessa condição, qual é o volume de 1 mol? Então preste atenção, eu vou tentar descobrir qual é o volume de 1 mol de gás nessa situação. Então eu vou jogar, ó, P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Então nessa condição eu tenho o quê? 0,8 de pressão, o volume eu não sei qual é, e eu vou fazer o cálculo baseado em 1 mol. Então eu quero saber qual é o volume molar nessa condição do exercício. E aí eu vou colocar 0,082 e a temperatura que é 300, tá? Beleza. Armei o PVNRT, eu vou fazer o cálculo aqui, tá? Então eu vou multiplicar isso aqui, que vai dar 24,6 e vou dividir por 0,8.
Logo, o volume, a gente vai ter quanto? 30,75 litros. Então, eu acabei de descobrir que com o cálculo baseado em 1 mol, tá? Olha que N, que é o número de mols, é igual a 1. Então, se eu quiser descobrir qual é o volume de 1 mol, eu tenho 30,75 litros por mol, tá? E aí eu vou fazer a minha regra de 3 no sentido, ó, 44 gramas, que é o que está na equação, tá? De C3H8, está para o quê? Está para 3 vezes o quê? 30,75 litros. Ah, Marcelo, por que 3 vezes 30,75? Cara, é porque 30,75 é o volume de 1 mol. E aqui na equação eu tenho 3. Lembre-se que eu sempre dou o bizu para vocês de deixar o cálculo assim desse jeito, né? O 3 ali na frente multiplicando, para se por acaso você puder simplificar, né? E aí eu vou meter o 440 aqui, tá? 440 gramas de C3H8 e aqui X. E aí a nossa resposta ia ser a mesma que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Galera, eu também poderia fazer nesse caso aqui, eu poderia pegar, por exemplo, pegar os 3 mols que está na equação e colocar aqui direto. E aí o volume ia sair o resultado aqui dessa conta, que deve dar algo em torno de, sei lá, 92, alguma parada assim. Eu tô fazendo aqui de cabeça agora, tá? Então, assim, se eu coloco aqui 3 mols, ia sair o resultado disso daqui diretamente. Ou seja, é um caminho alternativo para resolver o mesmo problema que eu mostrei para vocês na parte anterior. Onde que eu quero chegar? Que cálculo estequiométrico, às vezes você tem vários caminhos para chegar numa mesma resposta, e o que eu estou acabando de mostrar é o quê? Um caminho alternativo para o que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? E agora o que a gente vai fazer? Agora que eu mostrei para vocês uma outra resolução, eu vou apagar o quadro e continuar com o desenvolvimento dessa aula, trazendo uma outra situação, tá? Então é isso, eu vou apagar o quadro enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, e agora a equação que a gente está trabalhando é a mesma. E a nossa letra B tem o seguinte, olha, se essa reação, que já está balanceada, consumir 461,25 litros do gás oxigênio na temperatura de 27 graus Celsius, 0,8 atm, qual é a massa de CO2 que será formada? E foi dado aí o valor do R. Agora a gente já mudou. Na questão anterior, eu estava trabalhando com massa e eu queria saber um determinado volume fora das condições normais. Aqui não. Aqui a questão ela já te dá o volume para você descobrir outra coisa. E lembrando, galera, tanto na letra A quanto na letra B, a gente está trabalhando com massa e volume. Mas nada me impede de ter alguma doideira do tipo volume com mol, tá? Nada impede de ter volume com volume. Eu só estou utilizando massa com volume, que normalmente é o comparativo que mais aparece, tá bom? Então, olha só. A gente vai fazer o seguinte, ó, lembra que eu falei para vocês que quando você estiver trabalhando aí, pensando no volume, você tenta verificar o número de mols? É o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou pegar esse volume fora da CNTP e vou tentar descobrir quantos mols do O2 eu tenho para poder fazer o comparativo. Então, olha só. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes R vezes T. E aí a gente vai botar, pô, a pressão é de 0,8 atm. O volume eu já sei que é 461,25 litros. O número de mols a gente não sabe quanto que tem, né? O que a gente está procurando descobrir. O R é 0,082 e o T a gente sabe que é 300, que a gente está discutindo aí durante a aula. Show de bola! A gente já armou aqui a equação de Clapeyron, a gente vai fazer o cálculo aqui. Qual vai ser o valor do N no final de todo esse cálculo? Então a gente vai ter que N é igual a 15 mols, tá bom, galera? Então nessa condição aqui de 0,8 e temperatura de 27 graus Celsius, eu vou ter uma quantidade de 15 mols do gás oxigênio aqui no meu cálculo. E agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer o comparativo de quê? De número de mols com a massa de CO2. Então olha só como é que vai ficar agora. Então a gente vai vir aqui, vai anotar aqui a massa, e agora que eu já sei aqui o número de mols, eu vou comparar com mols.
Então vamos lá, primeira linha com base na equação. Então a gente vai ter, ó, 5 mols de O2 está para 3 vezes 44 gramas de CO2, tá? Vou pegar, vou meter 15 mols aqui e aqui X. E aí eu vou fazer o cálculo e a gente vai chegar a um valor de 396 gramas de CO2. Então, nessa condição, a massa de CO2 formada será 396 gramas de CO2. E aí é que tá. Olha como é que eu fiz. Eu primeiro descobri quantos mols eu tenho nesse volume. E aí, a partir do número de mols, eu comparei mol com massa, tá bom? Que foi aqui essa segunda etapa. E é claro, se na letra A eu mostrei para vocês 2 caminhos possíveis, aqui na letra B, o que era esperado era que eu mostrasse os 2 caminhos possíveis. Só que aí, como maneira de estimular o aprendizado da galera, o que eu queria pedir para você? Cara, tenta achar um outro caminho possível, tá? Então você tem um outro caminho que pode ser possível para tentar resolver essa questão. Mas de qualquer forma, eu vou deixar aí vocês tentar ir à vontade, tá bom? Então essa foi aqui o desenvolvimento da letra B. E o que eu preciso falar para vocês é o seguinte, não se assustem, né? Porque vocês estão acostumados a ver, né, as minhas aulas muito longas, 1 hora de duração, 1 hora e pouco, 50 minutos. Essa aula ela está finalizando por aqui. Por quê? Porque nos exercícios dessa aula eu coloco o quê? Questões de estequiometria relacionadas com esse tema e coloco relacionada com o tema da aula anterior. Então eu queria que você soubesse que a estequiometria é uma matéria muito de exercício. Então você tem que pegar exercício, fazer, mano, até sair sangue do olho, é normal isso, tá? Todo mundo faz isso, que é pega e faz questão pra caralho, até não aguentar mais. Então nessa aula, a carga de exercícios que você vai ter que fazer é referente à aula anterior, ou seja, novas questões. Então quem passou pela aula anterior, para essa aula, você vai ter uma etapa da folha de exercícios, é só com base na aula anterior e uma outra etapa que é só referente a essa aula. Então eu preciso que você faça muitos exercícios, confere o gabarito lá, pá, certinho, por quê? Na nossa próxima aula de estequiometria, a gente vai dar uma aprofundada em casos especiais, como por exemplo, rendimento, reagente limitante, reagente em excesso, coisas assim, e eu não posso fazer com que você vá para a próxima aula sem saber das regras do jogo, que é, se não dominar a parte básica, vai lascar tudo, vocês não vão conseguir pegar a nossa próxima aula. Show de bola? Então a gente vai ficando por aqui, vai fazer os exercícios, tá tudo na descrição para você, tem o gabarito, tudo bonitinho e aula curta, e aproveita para pegar esse tempo, né, que a gente está acostumado de aulas longas, pega esse tempo aí, né, que está faltando aí para bater 1 hora e pouco e vai fazer os seus exercícios, porque isso vai ser o diferencial para você. Eu vou ficando por aqui, um mega abraço e até a próxima!